Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? É um momento muito legal pra esse canal, né? Que é um momento que a gente tá falando do Bruno Zapelli, não simplesmente porque eu quero falar do Bruno Zapelli, porque ele vem assumindo uma responsabilidade, porque ele vem assumindo um protagonismo. Acho que é algo que ele até já fazia, mas que ele vem entregando gols e eu acho que isso acaba virando um mote mais forte pra gente vir aqui falar do Bruno Zapelli. Não tem jeito, é um dos nossos principais jogadores, né? Uma das nossas principais figuras e um dos nossos principais, assim, é um dos jogadores que traz um pouquinho de esperança para que a gente possa subir, um jogador que traz um pouquinho de esperança para que a gente possa fazer a arrancada necessária para estar na primeira divisão do ano que vem. Então, assim, espero que a gente siga falando do Bruno Zapelli por muito tempo, porque é um jogador que eu gosto muito e por ser um sinal que ele vai estar nos entregando, vai estar nos ajudando e com a capacidade técnica do Bruno Zapelli, a partir do momento que ele está nos ajudando, a entrega ela é ainda mais significativa, né? Eu quero falar sobre um estado de revolta do Bruno Zapelli, porque durante muito tempo tentaram pintar o Bruno Zapelli como um jogador descompromissado. E é exatamente o contrário. O Bruno Zapelli, se quisesse, ele já não estava mais no Atlético. O Bruno Zapelli, se quisesse, ele poderia estar em algum rival do futebol brasileiro, um movimento muito parecido com o que o Cauã Moraes fez. Propostas não faltaram, sondagens não faltaram. Mas eu acho que o Bruno Zapelli ele teve um compromisso muito claro com nós, atleticanos, com o Clube Atlético Paranaense, de dizer o seguinte: a gente caiu, mas a gente vai subir junto. E eu tô vendo a revolta no olho do Zapelli. E eu vi a revolta em cada derrota que a gente passou, em cada resultado no último momento que a gente deixou pra trás. E eu acho que a partir desse momento de revolta, o torcedor do Atlético começou a olhar o Zapelli de outra maneira. E aí a gente sente muito no termômetro aqui do canal, né? Putz, tô vendo o Zapelli correr mais. Putz, tô vendo o Zapelli mais incomodado. Tô vendo o Zapelli no nível competitivo mais alto. E acho que isso foi muito pelo incômodo da maneira que os resultados estavam chegando. E ali você já vê uma mudança de imagem, uma mudança de concepção do que o jogador entrega, do que o jogador oferece. E aí você vai indo além, né? Porque o Zapelli, ele pega esse momento que ele aumenta o nível competitivo dele e ele consegue transparecer isso de um momento que ele começa a participar mais da construção de resultados. De um momento que ele começa a participar mais regularmente de um momento ali que, cara, é gol, é assistência, é pré-assistência, é uma influência maior no que o torcedor ele tem mais foco, que é o momento do gol. Então você tem um jogador mais decisivo, um jogador tecnicamente muito acima da média e muito acima da média do próprio Atlético, e um jogador revoltado com a situação que o Atlético ele se encontra. Então sempre falaram, né, que faltava um ponto de encontro da torcida do Atlético com o Bruno Zapelli. A qualidade técnica sempre teve ali e eu não vou ser maluco de questionar. Mas parece que o que diferenciou o Zapelli de uma versão antiga e o que aproximou o Zapelli do torcedor do Atlético foi a revolta da situação que a gente tá. Porque, cara, o Zapelli não precisava estar passando por isso. E a partir do momento que o Zapelli tá passando por isso, ele não quer passar por isso. Que é basicamente o reflexo do jogador bom num momento ruim. O jogador bom no momento ruim, ele vai tentar fazer de tudo pra tirar o time da situação. E é o que eu vejo o Bruno Zapelli fazendo. E óbvio, já pensando numa sequência que a gente vai ter pela frente contra o próprio Botafogo. Sabe? O Bruno Zapelli vem com uma moral de um jogo de 2 gols. Pô. E aí você fica pensando, como o Zapelli pode nos ajudar? Até volante o Zapelli se tornou. E como volante tiveram vários lances ali simbólicos, né? Dele dando bico pro lado, dele ganhando dividida. Mostrando que a presença dele como volante, óbvio, é para qualificar esse primeiro passe, óbvio que é para dar essa dinâmica melhor na origem da jogada, e eu acho que isso ele acaba fazendo muito bem. Mas também é por outro motivo, e um motivo muito claro dele conseguir competir também, dele não transformar o setor no setor vulnerável. Óbvio que não vai ter o mesmo poder de marcação que o Filipinho. Óbvio que não vai ter o mesmo poder de marcação do que o Patrick, do que o Raul, do que de outros jogadores. Isso aí é fato consumado. Mas, cara, eu acho que o Zapelli ele vem deixando
a entender, ele vem demonstrando jogo a jogo que podem contar com ele, sabe? E podem contar com ele nesse jogo sem bola também. Hoje, se a gente for parar pra pensar, o Zapelli ele supre uma necessidade que o Atlético teve desde o começo da temporada, desse volante com mais qualidade de passe, desse distribuidor de jogo, desse ritmista. Era uma necessidade que a gente enxergava, que estava muito claro que o Atlético não tinha esse perfil de jogador desde a saída do Fernandinho. E aí é uma pergunta muito óbvia. Qual jogador tem mais capacidade técnica do Atlético desde a saída do Fernandinho? É claro que é o Bruno Zapelli. É nítido que é o Bruno Zapelli. Nessa capacidade de construção, nessa capacidade de passe, nessa capacidade do passe progressivo. Que é para fazer o time ter um jogo mais direto, mais vertical. Isso tudo acompanhado com critério, inteligência. O jogador técnico, ele não é só o jogador técnico. Ele é um jogador claramente mais inteligente. Ele é um jogador claramente mais capaz de fazer os movimentos do jogo da melhor maneira possível. Então, essa versão do Zapelli volante é excelente. Isso sem abandonar a versão do Zapelli meia. Isso sem abandonar a versão do Zapelli construtor. Isso sem abandonar a versão do Zapelli com capacidade de distribuição de jogo. E esse Zapelli, que para mim é o Prime, eu acho que seja como volante, seja como meia, seja jogando aberto, enfim, sempre vai estar ali. E a gente vai por uma sequência de jogos fora de casa, que esse Zapelli playmaker, que esse Zapelli criativo, que esse Zapelli com muita capacidade de fazer o jogo acontecer, ele vai ser ainda mais importante pro Atlético. Ele vai ser ainda mais uma peça diferente pro Atlético, porque no final das contas, o Atlético vai precisar encontrar soluções longe da Baixada. E aí a gente pensa, pô, contra o Botafogo, vai ser um jogo mais de transição ou vai ser um jogo que a gente pode falar que a gente vai tentar encontrar um espaço num time mais fechadinho? Em um jogo de transição, ele é o cara do passe, ele é o cara do passe em profundidade, da ligação direta pro ataque para ir pegar Mendonça, Viveiros em progressão, em transgressão. Tanto que no jogo do CRB que a gente vence o jogo e a gente opta muito por essa estratégia de transição, a gente tem ali claramente o Bruno Zapelli como um jogador muito importante para segurar a bola, ter respiros, mas para esse passe progressivo, tanto que bota o Mendonça na cara do gol, mas em muitos momentos tira a bola lá de trás, faz o Atlético respirar, controla um pouquinho mais o jogo. E era um jogo de ataque contra a defesa e até o maior hater do Bruno Zapelli, eu acho que ele concorda comigo que não tem jogador mais indicado para encontrar esse tipo de passe que bota o companheiro na cara do gol, que vê o espaço onde os outros não veem, que o Bruno Zapelli. Esse aí eu acho que é um debate indiscutível. É um debate que não faz nem sentido a gente ter aqui, porque aí é disparado o nosso melhor jogador nesse sentido. Valeu, pessoal. Tamo junto, Arash.